Não sei quantos estavam aqui na semana de oração, no ano passado, em maio. Quem estava aqui deve lembrar que antes de começar a falar na sexta-feira eu chorei, né? Porque é sempre muito emocionante estar aqui. E agora nós estamos definitivamente de volta para casa. Estamos muito felizes mesmo. Eu, a Flor, o Daniel, o Luca, os 3 coelhos, os 2 cachorros, o hamster e as 2 tartarugas. Hoje nós ganhamos 2 tartarugas da Lenimar e da professora Milce. Estão por aí, não? Então não, né? Então tinha poucos bichos lá em casa, então a gente ganhou mais 2 tartarugas. E estamos todos no quarto do residencial feminino ali. Mas está dando certo, né? Gente, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer ao pastor Kênio, ao pastor Alisson, pastor auxiliar, Adson, pastor Rubens, pelo convite para pregar aqui nesse nosso Acamp, Uniaine Camp. Para mim realmente é um grande privilégio, e eu fiquei muito feliz quando eles me disseram o tema do Uniaine Camp. Né? O tema é Ctrl+C, Ctrl+V, cópias de Cristo. E não tem um tema, eu não sei se eles fizeram uma pesquisa filosófica e sociológica para escolher esse tema, mas o tema é filosoficamente e sociologicamente muito adequado para o tempo que a gente vive. Tem um filósofo que eu gosto muito, ainda vivo, está bem velhinho, Charles Taylor. Ele é canadense, deve estar com uns 93 anos. E ele disse, certa vez, que nós vivemos numa época que ele denomina como a era da autenticidade. Hoje, se você perceber, as pessoas querem ser autênticas, elas querem ser originais. Né? A gente vive num período em que cada um quer ser respeitado de acordo com o que pensa, com o que fala, e muitas vezes essa identidade ou essa auto-identidade exagerada, ela vai contra o bem comum e às vezes vai contra a lógica, contra a ciência. Nós vivemos em uma época em que a individualidade está se tornando tão patente, tão exacerbada, que ela tem tomado proporções perigosas. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem ser tão autênticas, que elas chegam a desrespeitar o próximo em nome dessa autenticidade. Só que essa autenticidade, amigos, ela chegou ao mundo cristão. E no mundo cristão, muitos cristãos também querem ser autênticos, querem ser originais, querem ser cristãos como nenhum outro é. Mas deixa eu te falar uma coisa, já no começo desse nosso acampamento, no começo dessa nossa programação e da nossa conversa de hoje, nós não fomos chamados para sermos autênticos. Nós não fomos chamados para sermos originais. O cristão é chamado para ser cópia de Cristo. E essa é uma teologia amplamente amparada por textos bíblicos. Eu vou citar alguns para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Filipenses 3,17, Efésios 5,1, 1 Tessalonicenses 1,16, 2 Tessalonicenses 3, 7 a 9, Hebreus 6,12, Filipenses 4, 9, 3 João, versículo 11, Tito, capítulo 2, versículo 7, e toda a teologia bíblica apoia a ideia de que o cristão não é chamado para ser autêntico. O cristão é chamado para ser cópia. E essa autenticidade no cristianismo tem levado muita gente a querer fazer um cristianismo, eu diria, um cristianismo gourmetizado, um cristianismo self-service. É o cristianismo do meu jeito, a Bíblia interpretada do meu jeito, é o cristianismo de acordo com o que eu gosto.
esse cristianismo autêntico, ou dessa era da autenticidade, tem levado muita gente a querer transformar a igreja, para que a igreja se adeque àquilo que eu gosto. Antigamente, não muito antigamente, quando eu era criança, e não faz muito tempo isso, quando a pessoa começava a discordar da teologia da igreja, o que ela fazia? Ela saía, ela ia embora, ia para o mundo, ia aproveitar as coisas do mundo. Hoje, na era da autenticidade, a pessoa começa a discordar da teologia da igreja, ela não sai, ela quer que a igreja se transforme, para que a igreja fique parecida com o que ela gosta. Mas eu repito, nós não fomos chamados para sermos autênticos. Esse não é o chamado de Cristo. Se um dia você disse, eu quero ser um cristão autêntico, cuidado, porque o nosso chamado é para sermos cópia. E por isso eu gostei tanto desse tema do nosso Uniaene Camp, porque é cópia que nós devemos ser. Paulo fala muito sobre isso, mas em toda a Bíblia você percebe que nós estamos sendo apontados para Cristo, para refletir a luz de Cristo. O próprio Jesus falou que nós somos luzes, mas luzes que refletem a luz que vem dele. E ao longo desses nossos encontros, eu quero falar para vocês de pessoas que foram cópias de Cristo. Alguns deles boas cópias, outros nem tanto. E a gente vai aprender com as boas cópias e também vai aprender com aqueles que não conseguiram ser boas cópias, mas que têm alguma coisa a nos ensinar. E hoje eu quero começar com um dos meus personagens preferidos da Bíblia, não é o mais, mas é um dos meus preferidos. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 39. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu só gostaria de fazer um pedido. Eu queria pedir ao grupo de louvor que no final cantasse Tu És Fiel de novo, pode ser? Foi muito bem executado e eu acho que combina muito com o que eu gostaria que você decidisse nessa noite. Então, no final a gente vai cantar também de novo essa música. Gênesis capítulo 39. E antes da gente ler o texto bíblico, eu quero convidar você a orar mais uma vez. Por favor, feche seus olhos. Querido Pai, nós queremos te agradecer, porque temos a Tua palavra diante de nós, e agora, Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco. Há muitas realidades aqui, Senhor, muitas pessoas vivendo lutas espirituais, lutas emocionais, lutas morais, e eu peço, Senhor Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, para que possamos sair daqui na certeza de que ouvimos a Tua voz e temos um direcionamento para a nossa vida, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 39, a partir do versículo 1, diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. José era um tipo de Cristo. Você já ouviu essa expressão? Essa é uma expressão da teologia que quer dizer que alguma coisa está representando uma coisa maior. José era um tipo de Cristo. E José tem muitas características que depois nós vimos em Jesus. Por exemplo, José
foi traído por seus irmãos. Jesus foi traído por um dos seus irmãos, por Judas. José foi, de maneira inocente, preso. Jesus era inocente e foi preso. Tentaram matar José, mataram a Jesus. José foi injustiçado, Jesus foi injustiçado. José foi vendido pelo preço de um escravo. Jesus foi vendido por o preço de um escravo. José salvou o seu povo. Jesus salvou a humanidade. José é um tipo de Cristo. Mas mesmo sendo um tipo de Cristo, José não escapou das mazelas que esse mundo de pecado oferece. E o capítulo 39 é um capítulo chave na vida de José, porque ele mostra essa chegada de José no Egito, e como Deus usou José, não só para salvar o Egito, mas para salvar praticamente o mundo conhecido daquela época. Mas se você olha a estrutura da Bíblia, eu quero que você passe a página da sua Bíblia para trás, por favor. A história de José começa no capítulo 37. No capítulo 37, ele é traído pelos seus irmãos. José é apresentado ainda como o filhinho mimado do papai. José não era um menino perfeito. Aliás, essa experiência de ser vendido para o Egito, de ser escravo, fez com que José amadurecesse. Porque até então, José era aquele filhinho do papai que gostava de entregar os irmãos, né? Não sei se você tem irmão em casa, mas geralmente um irmão gosta de entregar o outro, especialmente para não apanhar sozinho, né? Eu já tive muitas experiências disso lá em casa, né? Meu irmão era um pouco mais, digamos, agitado do que eu, e eu já levei algumas surras por causa dele, o miserável, né? A minha mãe dizia assim, vai apanhar junto para aprender, né? Então, José era aquele irmão que ficava apontando o erro dos irmãos, ele era meio mimadinho mesmo, ele tinha esse defeito. E todo esse processo ajudou José a amadurecer. Mas percebam, a história de José começa no capítulo 37. No capítulo 38 tem uma pausa. Não é um capítulo sobre José. Aí no capítulo 39 volta a história de José, que vai até o último capítulo de Gênesis. Parece que esse capítulo 38 está meio deslocado aqui nessa história, mas não está. Porque se você perceber, há uma lógica aqui. No capítulo 38, a história de um idoso que não resistiu às tentações sexuais, Judá, com a sua nora Tamar. No capítulo 38, tem uma derrota no campo da sexualidade. No capítulo 39, tem um jovem, um menino de 20 anos aproximadamente, que vence a tentação sexual. No capítulo 38, tem um homem experiente que deveria ensinar como vencer tentações, ele cai em tentação. No capítulo 39, tem um jovem fiel a Deus, que nada o derruba, nada o faz falhar, porque ele está com o Senhor e o Senhor está com ele. José chega no Egito, na pior situação que ele poderia chegar. Porque veja, eu falei para vocês que ele era o filhinho querido do papai. Ele recebeu inclusive uma túnica mais bonita do que a túnica dos irmãos. E aquela túnica foi um dos motivos dos irmãos o odiarem, porque ele ficou dizendo assim, olha a túnica que eu recebi do papai. Então José chega no Egito como escravo. E amigos, escuta o que eu vou dizer. José tinha todos os motivos lógicos para abandonar a sua fé. Ele poderia dizer assim, mas eu era fiel a Deus, eu era obediente aos meus pais, eu era um menino que tentava obedecer ao Deus de Israel, e olha onde eu estou, escravo no Egito, trabalhando aqui no pesado. José tinha todos os motivos
para abandonar a fé. Mas escute e aprenda uma coisa com esse menino que é cópia de Jesus. Não existe nenhuma desculpa na sua vida que justifique o abandono da fé, nenhuma. Para cada desculpa que você der, tem um personagem bíblico que superou o que você está passando e continuou na sua fé. Você quer ver isso? Dê uma lidinha em Hebreus capítulo 11. Você está passando por momentos difíceis no casamento? Abraão está na galeria da fé. Você está passando por tentações, você caiu em pecado? Sansão está na galeria da fé. Você está passando por traição? Abel está na galeria da fé. Amigos, não existe nenhuma desculpa que seja razoável para abandonar a fé. E se eu estou falando com alguém que veio hoje assim para a igreja, que já desanimado, eu vou abandonar porque está muito difícil, Deus não me deu dinheiro do semestre, meu namorado me deixou, minha namorada me deixou, está muito difícil. Para de dar desculpa. Aprende com José. José chegou na casa de Potifar. Ele era escravo, mas ele se comportava como príncipe. José não deixou a circunstância da vida tirar dele a realeza que o Senhor tinha colocado em seu coração. E a Bíblia diz que José chegou na casa de Potifar e ele começou a trabalhar, e Potifar percebeu que José era diferente. Amigos, esse versículo 3 para mim é um versículo muito, muito importante, porque diz assim: Potifar viu que o Senhor estava com José. Você sabe quem era Potifar? Potifar era um pagão, idólatra, líder do exército do Egito. Potifar não conhecia o Deus de Israel, mas Potifar conheceu o Deus de Israel através do comportamento de um escravo. Ele começa a ver José tratando da limpeza do palácio. Ele começa a ver José tratando dos bens do palácio. Ele começa a ver José tratando os outros escravos. E ele observa e diz: esse menino tem alguma coisa diferente? Você sabe que eu fui líder de jovens um tempo, lá em Santa Catarina. E uma coisa que me incomodava muito era olhar para os meus jovens e depois olhar para os jovens que não são da igreja, olhar para os jovens do mundo e perceber que em alguns não existia diferença nenhuma. Porque nessa era da autenticidade, amigos, alguns acham que quanto mais parecidos com o mundo nós formos, mais nós atrairemos as pessoas do mundo. Mas isso não é verdade. Porque, amigos, se o mundo olhar para nós e o mundo vir a mesma coisa, para que eles querem vir para cá? Se é a mesma coisa. Amigos, os jovens de Deus, eles são como José. Eles chegam no ambiente universitário, eles chegam no comércio, eles chegam na praia, eles chegam no clube, eles chegam no campo de futebol e as pessoas olham e dizem assim: tem alguma coisa diferente nesse menino, nessa menina. Potifar olhou para José e disse assim: o Senhor é com esse menino. E sabe o que foi que Potifar fez? Colocou tudo nas mãos de José. Você lê o texto comigo. A Bíblia diz que Potifar só sabia da comida que chegava no prato dele para ele comer. Se fosse hoje, Potifar não saberia a senha do seu banco, porque estaria com José.
Potifar não saberia muito bem quanto ele tinha no banco de dinheiro, porque era José que administrava o seu dinheiro. Potifar não sabia que carro foi comprado novo para a frota do exército, porque José fazia aquilo. Potifar estava tranquilo da vida, porque ele achou um jovem de cerca de 20 anos, tão confiável, que ele colocou toda a sua empresa e a sua casa nas mãos dele. Escuta bem, alguns estão se formando esse ano. Quem são os formandos desse ano? Levanta a mão aí. Ô glória, né? Ô glória. Tem dentista se formando esse ano? Levanta a mão aí. Tem? Tem ali, ó. Tem ali. Quando vocês chegarem no consultório, as pessoas precisam dizer assim: essa dentista é diferente. Tem fisioterapeuta se formando esse ano? Tem por aí? Tem um ali? Tem outro ali? Tem teologando se formando esse ano? Amém? Amigos, quando vocês chegarem no campo de trabalho, o diferencial não pode ser apenas técnico. Escutem o que eu vou falar para vocês. Quando vocês chegarem no campo de trabalho, o diferencial não pode ser apenas técnico. O diferencial precisa ser espiritual. As pessoas precisam perceber, o seu chefe precisa perceber, que o Senhor está com você de tal forma, que eles vão confiar a empresa nas suas mãos. Porque eles vão dizer assim, ó, pode confiar nele, pode confiar nela. Porque se ele é fiel ao Deus dele, vai ser fiel também a nós. A Bíblia diz que Potifar colocou tudo nas mãos de José. E aí no final do versículo 6, que eu não li intencionalmente, diz assim, volta para a tua Bíblia por favor. Vamos ler o versículo 6 de novo. Diz, Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Aqui no texto bíblico, Moisés está preparando o ambiente para a parte principal deste capítulo. E Moisés diz assim, José era bonitão, na linguagem de hoje. José era bonita, de porte e de aparência. Traduzindo, queridos, ele tinha o corpo bonito, ele tinha o rosto bonito, e ele era educado. Meninas, só solteiras, das casadas, agora você tem que aguentar o que você tem até o final da sua vida, tá certo? Mas as meninas solteiras, olha que homem, atlético, braços torneados, barriga de tanquinho, quadríceps definido, um rosto bonitão, um sorriso bonito. Calma, meninas, ele não está aqui, só estou descrevendo. Cabelo bonito. E você vai passando e ele diz, pode passar, querida. Nossa, a menina ficará até arrepiada agora. Era José, bonito de porte e de aparência, respeitado pelo chefe, bem sucedido no trabalho. As meninas estão dizendo, cadê, pastor? Está por aí, procure o seu José. Às vezes ele não tem uma aparência assim não, mas você trabalha, né? Às vezes você tem que comprar na planta. A minha esposa disse que me comprou na planta. Mas quando eu olho para minhas fotos, nem eu namoraria comigo mesmo naquela. Não namoraria. Gente, era difícil o negócio. Mas enfim, José era bonito de porte e de aparência. Todo mundo percebia isso e uma mulher também percebeu isso. Ela, bandida, a esposa do Potifar. Potifar colocou tudo nas mãos de José e ela pensou, me coloca também.
Estou brincando não, vocês estão olhando para mim e dizem, pastor está inventando coisa, vem para cá. Versículo 7 diz assim, assim depois de algum tempo a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Não inventei nada, está aqui, ó, escrito. Escuta bem o que eu vou te dizer, olha aqui para mim. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é colocar a tentação certa para a pessoa certa. José tinha cerca de 20 anos, a testosterona saindo pelos poros, menino bonitão. Você acha que ele não tinha atração por mulheres? Claro que tinha, normal. Todo menino deveria ter atração pelas meninas, é isso que Deus faz, amém? Esse amém aí não convence nem o anjo estagiário. Satanás pega aquela mulher, que deveria ser uma mulher bonita, esposa do chefe do exército, e ele poderia escolher. E ela faz uma proposta, amigos, sem rodeios. Ela faz uma proposta e ela diz assim, José, vamos para a cama. José, vem para a gente viver coisas que você não deveria viver. A Bíblia diz que José dá uma resposta sobre a qual nós deveríamos pensar muito. Olha para cá. Lê comigo o versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono. Agora presta atenção, se você não tem esse versículo marcado na sua Bíblia, marque agora. Escute, o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, Ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amigos, essa última frase deveria nos fazer pensar. Olha para cá. José vem falando assim para ela, ô mulher, ele me confiou tudo. Ele me confiou os bens, ele me confiou as posses, ele me confiou o dinheiro, ele me confiou a casa, tudo ele colocou em minhas mãos, menos a senhora. E olha que jovem, presta atenção. José sabia exatamente o que ele poderia tocar e o que ele não poderia tocar. José sabia exatamente o que pertencia a ele e o que não pertencia a ele. José sabia exatamente os limites que Deus havia colocado para ele. Mas a última frase para mim é maravilhosa, porque ele diz assim, como eu poderia pecar contra... Veja como essa frase não tem lógica no texto. Porque ele vem dizendo, Potifar me colocou nas mãos todos os bens, Potifar confiou a casa, Potifar só não me confiou a senhora. Como eu poderia pecar contra? A lógica seria Potifar. Mas amigos, a preocupação de José não é Potifar. A preocupação de José era com Deus. E aqui está o grande segredo da vida de José. Ele não trabalhava para agradar a homens. Ele não era fiel para aparecer para homens. Ele não obedecia aos mandamentos de Deus para ser elogiado por homens. José só se preocupava em agradar a Deus.
Ah, amigos, se nós tivéssemos a consciência que José tinha, de que Deus ouve e vê tudo o que a gente faz e tudo o que a gente fala e até o que a gente pensa. Se nós tivéssemos consciência disso, nós teríamos receio de pecar. Mas sabe o que acontece? A gente pensa que está sozinho nos lugares. Olhe para José. O pai de José estava a centenas de quilômetros de distância. Os irmãos de José estavam muito distantes. Não tinha ninguém vigiando José. E ao que tudo indica, essa mulher já tinha costume de fazer isso com os outros escravos. Sabe o que aconteceria? Ninguém ia ficar sabendo. Só que José não estava preocupado com as outras pessoas. José estava preocupado com Deus. Viver assim é diferente, sabe? Porque se nós estivéssemos preocupados em agradar a Deus, nós não seríamos bonzinhos, obedientes apenas quando está todo mundo nos vendo. Porque aqui na igreja é muito fácil você ser crente. Se você olhar para o seu lado aí, tem uma pessoa com cara de crente. Confere aí. Confere. Cara de crente. Mas o crente mesmo aparece quando você sai daqui e vai para o seu quarto e acessa o seu computador, o seu celular, sozinho. E você esquece que, embora nenhum ser humano esteja te vendo, há um Deus no céu que vê e ouve tudo que você faz. Atenção, casais de namorados. Tem casais de namorado aqui? Levanta a mão aí, os abençoados que já foram. Olha, só isso, gente. Gente, o que é isso, gente? Tá, vou fazer um teste aqui, né? Levanta a mão quem está na pista, assim, sem namorado. Só todo, levanta aí. Tem gente que não está nem namorando, nem não está namorando. Como é esse negócio? Gente, aqui é o lugar, hein? Como diriam os arautos, aqui é seu lugar. Aqui é o lugar de encontrar a varoa e o varão, né? Mas atenção, casais de namorados, olha para cá. Quando vocês estão sozinhos, há um Deus que vê e ouve tudo o que vocês estão fazendo e dizendo. Atenção, você solteiro. Quando você está sozinho, há um Deus que vê e ouve tudo o que você está fazendo e dizendo. Atenção, casados. Há um Deus que vê tudo o que você faz e ouve tudo o que você diz. Esta consciência nos ajudaria e ajudou José. José vivia para agradar a Deus. E a mulher, diz o texto bíblico, ela continuava insistindo. Volta para a Bíblia, por favor. Diz assim, ela falava, versículo 10, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. E amigos, esse versículo 10 você precisa marcar também. Aqui tem duas coisas que José fazia e que nos ajuda em relação à tentação. Escuta bem o que eu vou te dizer. É para você mesmo, você que está caindo em tentação toda vez aí, olha aqui para mim. A Bíblia diz que que a mulher chamava José todos os dias para ir para a cama com ela. Mas José não lhe dava ouvidos e se recusava a ficar perto dela. Amigos, aqui a gente poderia passar um tempão discutindo essas duas coisas. Porque a primeira coisa que José fez, quando ele identificou a tentação, ele diz assim, não darei atenção. Ele não dava ouvidos para ela, ela ficava dizendo, José, vamos para a cama, e ele fingia que não escutava. Só que às vezes a gente faz diferente.
A gente sabe onde é que está a nossa tentação. A gente sabe qual é a coisa, qual é a pessoa, qual é a circunstância que nos tenta. E o que é que a gente faz? A gente fica dando ouvido. A gente fica se aproximando. A Bíblia diz que José não só não dava ouvidos, mas ele não ficava perto daquela mulher. Ele estava passando no corredor, a mulher apontou lá na outra ponta do corredor, ele mudava de direção. Ele estava indo almoçar, a mulher estava no refeitório, ele almoçava depois. Ele estava indo trabalhar, a mulher estava lá, ele arrumava um serviço fora. Ele não ficava perto dela. Só que a gente vive assim, ó. A gente sabe que esse é o abismo do pecado. É a minha tentação. O que eu faço às vezes? Eu digo assim, Senhor, o quão perto eu posso andar disso aqui e não é pecado? E aí eu fico assim, ó, andando pertinho do abismo. Uma vez um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, estou namorando com a menina. Eu disse, glória a Deus. Pastor, até onde a gente pode ir que não é pecado? Várias respostas vieram à minha cabeça, mas eu sou pastor, não posso dizer. Então eu disse para ele assim, meu filho, termine o namoro agora. Esse seu pensamento é diabólico. Porque o jovem cristão, ele não pensa assim, qual é a fronteira entre a vida moral e a vida imoral. O jovem cristão não pensa assim. O jovem cristão copia José, que copiava Cristo. O jovem cristão diz assim, aquela é a minha tentação, eu vou andar aqui. Aquela pessoa me tenta, não quero mais conversa. Aquela circunstância me tenta, eu não vou mais ali. Aquele grupo de amigos me leva à tentação, me leva ao pecado, não andarei mais com eles. Mas a gente gosta de viver perigosamente. A Bíblia diz que José não dava ouvidos para ela e não ficava perto dela. Só que, amigos, aquela mulher era diabólica. E um dia, olha o que aconteceu. Versículo 11. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Que mulher miserável, gente. Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele correu. Ele não correu exatamente pelado, gente, né? Mas ele correu com as roupas de baixo, né? Naquela época você usava uma túnica e uma roupa de baixo. E ele saiu praticamente pelado. Agora imagina a cena, o cara era líder da casa. De repente o pessoal está lá fora capinando e José sai correndo pelas escadas, quase pelado. Que ridículo, não é? Ridículo. Não, não é ridículo não, gente. É um jovem de Deus fugindo, literalmente fugindo da tentação. E aqui tem um conselho muito sábio da palavra de Deus. Se você não dá ouvidos à tentação, se você nem anda perto da tentação, mas a tentação correr para o seu lado, o que é que você faz? Sai correndo. Evita. Não fica perto. E talvez eu esteja falando aqui e tem 1, 2, 3, 15 jovens pensando assim, pastor, é comigo esse negócio? Porque, pastor, a pornografia está me pegando. Amigo, faz alguma coisa, busca ajuda. Amiga, busca ajuda. Evita, sai correndo. Pastor, o meu namoro não está dando certo, pastor, o meu namoro não está honrando a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus.
acaba esse namoro. Pastor, mas eu amo essa mulher, não consigo viver sem ela. Consegue. O que você não consegue é viver eternamente sem Jesus. Amigos, isso é muito sério. Porque se há alguém que está facilitando para a tentação, achando que tem alguma força para resistir, não tem. Não tem. José saiu correndo. E a Bíblia diz que a mulher fez toda uma cena, falou para Potifar que ele tinha tentado estuprá-la. Potifar não acreditou muito na história, porque se tivesse acreditado, José teria sido morto, não preso. Eu acho que Potifar conhecia a mulher que tinha. José foi preso depois de ser fiel. Preso depois de ser fiel. Lá na prisão, José foi fiel de novo. E na prisão ele foi traído de novo. E depois de anos na prisão, finalmente José é colocado como governador do Egito. E como governador do Egito, ele é fiel de novo. E ele salva o seu povo. O grupo de louvor pode subir, por favor. Ele salva o seu povo. E José é fiel na escravidão. José é fiel na prisão. José é fiel no palácio. E por que José é fiel em todos esses lugares? Abre tua Bíblia comigo no capítulo 39, olha o que diz no final do versículo, no começo do versículo 2, o Senhor era com José. No versículo 3, o Senhor estava com José. No versículo 5, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. No versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. No versículo 23, porque o Senhor estava com ele. Você sabe por que José foi fiel? Não é porque ele era um jovem fisiologicamente diferente de nós, não. Ele era ser humano igual a nós. Mas José perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a sua reputação, pelo menos diante dos egípcios. Mas José nunca perdeu a presença de Deus com ele. E quando a presença de Deus está conosco, não importa por quais circunstâncias nós passemos, nós seremos fiéis pela graça dele. Vai lá para o capítulo 50 de Gênesis, por favor. Porque depois de provavelmente 80, 90 anos no Egito, José dá mais um indício do motivo que o levou a ser fiel. Gênesis 50, no versículo 25, diz assim. Aliás, no versículo 24, José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e puseram num caixão no Egito. E levaram o corpo de José para Canaã. Sabe por que José não cedeu à tentação da escravidão? Porque ele sonhava em voltar para casa.
Sabe por que José não cedeu à tentação sexual? Porque ele sonhava em voltar para casa. Sabe por que José não cedeu à tentação de desistir da sua espiritualidade na prisão? Porque ele sonhava em voltar para casa. Sabe por que José viveu décadas e décadas no Egito, numa cultura pagã, no meio de um povo ímpio e nunca negou a Deus? Porque ele sonhava em voltar para Canaã. E mesmo na sua morte ele diz assim: olha, eu não consegui voltar para Canaã, mas Deus vai visitar vocês. E quando Deus visitar vocês, levem o meu corpo para Canaã. Se você lê Êxodo, quando o povo sai do Egito com Moisés, eles levam o corpo de José. E um dia José vai ressuscitar, porque ele morreu fiel a Deus. E sabe onde ele vai ressuscitar? Em Canaã. Mas vai ressuscitar na Canaã terrestre, para ir para Canaã celestial. Você está me olhando e dizendo assim: pastor, eu sei, José copiava Jesus, ele era cópia de Cristo. Mas pastor, eu sou muito falho, eu sou muito falha. Você está certo, nós todos somos. José também era. Mas José passou por uma transformação que nós podemos passar. Eu gosto muito da série das Crônicas de Nárnia. Lá em casa a gente gosta muito da série das Crônicas de Nárnia. E no 5º livro, na Viagem do Peregrino da Alvorada, tem um novo personagem lá, que é o Eustáquio, que é primo dos 4 meninos lá, né? Dos quatro personagens das Crônicas de Nárnia. No começo do livro ele é muito chato, assim, um menino realmente irritante. Mas acontece uma coisa com o Eustáquio que transforma tudo. O Eustáquio um dia encontra um local cheio de ouro, mas aquele ouro era do dragão. E quando ele começa a recolher o ouro, de repente ele percebe que ele virou um dragão. E aí ele volta para encontrar com seus primos, e ele já não é mais o Eustáquio, ele é um dragão. Mas ele não quer ser dragão. E tem uma cena no livro que é maravilhosa, porque o Eustáquio, agora dragão, está numa poça assim, perto de um rio. Ele se olha, ele vê o dragão, e ele não quer mais ser dragão. E ele começa a tentar tirar as escamas de dragão da sua pele. E toda vez que ele tira uma escama, nasce outra. Até que chega o Aslan. O Aslan é o leão que representa Jesus nas Crônicas de Nárnia. E então Aslan diz assim: eu posso tirar suas escamas? E ele permite. E a cena é linda, acontece perto de um rio, parece um batismo. A descrição é assim: Aslan começa a arrancar com as suas unhas as escamas de dragão do corpo de Eustáquio. E na descrição Eustáquio diz que doía. Cada vez que o Aslan arrancava uma parte dessa escama de dragão, doía em Eustáquio. Porque quando Jesus está arrancando o pecado de nós, dói. Mas essa parte da história termina com o Eustáquio restaurado a ser um homem, porque Aslan arrancou as suas escamas de dragão. É exatamente isso que Jesus quer fazer com você e comigo. Se depender de nós, a gente não consegue imitar José, muito menos Jesus. Mas se você disser assim: Senhor Jesus, aqui estou eu, com corpo de dragão, mas o Senhor tem autorização para hoje arrancar essas escamas e me transformar de novo
naquilo que o Senhor planejou para mim. Vai doer. Não vai ser confortável. Mas você vai voltar a ser feliz. Porque estará dentro da vontade de Deus. Você sabe uma coisa que a história de José me ensina? Que Deus é fiel. E Ele é fiel com todos aqueles que são fiéis para com Ele. Foi com José. E vai ser também com você. Nós vamos cantar de novo esse hino. E eu tenho um convite. Se você quer dizer assim: Senhor, aqui estou eu, com as minhas escamas de dragão. Mas eu quero, Senhor, ser como José. Eu quero ter forças contra a tentação. Eu quero ser alguém que representa bem o teu reino. Eu quero ser um profissional que vão perceber a tua presença em minha vida, Senhor. Se você quer dizer isso para Jesus, enquanto a gente canta, eu queria orar com você aqui na frente. Sabe por quê? Porque eu sou o primeiro a aceitar esse apelo. Eu ainda tenho escamas do pecado para serem tiradas da minha vida. E eu digo: Jesus, o Senhor pode tirar, custe o que custar. Se você quer também, pode começar, por favor, grupo de louvor. Se você quer isso também, sai do seu lugar. Vem orar aqui comigo. Porque Deus é fiel. E se você confessar o seu pecado, Ele vai transformar você à imagem dEle. Sei que estás aqui, Senhor. Vamos cantar e você vem cantando se quiser. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim. Cante. Um verdadeiro ador. Cante o hino como uma oração. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Não tenha vergonha de vir, porque todos nós estamos na mesma situação. Quero te adorar. Cante. Mesmo se o dinheiro me faltar, Ele vai dar a vitória para você. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Ele é fiel. E Ele vai ser fiel na sua vida. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Se você decidir, Ele vai fazer o trabalho na sua vida. Tu és fiel, Senhor. Cante. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Não tem pecado que Jesus não possa fazer você vencer. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele pode fazer de você um José nesse período agora. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Amém. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta A oferta somos nós mesmos. ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Imagina que Ele está te ouvindo agora, porque Ele está. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Você quer adorar? Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória sobre o pecado virá na sua vida. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Ele é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Só mais uma vez, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Cante. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Querido Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com todas as escamas que o pecado colocou sobre nós, pedindo, Senhor Deus, humildemente, por Tua graça, que o Senhor arranque essas escamas com as Tuas unhas de poder, Senhor. Nós queremos testemunhar a esse mundo com as nossas palavras e com a nossa vida, Senhor. Deus, o padrão de José é alto, Senhor, mas a Tua promessa e a Tua graça nos dizem que nós podemos chegar lá, Senhor. Aqui estamos todos nós em pé como pecadores, mas nós queremos ser pecadores fiéis a Ti, Senhor. Então nós apelamos à Tua fidelidade, Senhor. Aproveita o nosso coração aberto, aproveita a nossa decisão de mudar de vida, Senhor, e nos transforma, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, pela mensagem. Que Deus continue lhe abençoando, viu? A você também que nos acompanhou através da transmissão, que Deus continue te abençoando. Te esperamos amanhã. Ei, você que está participando do Unia Unicamp, sua equipe está aí? Diga eu. Muito bem. Rapaz, tem muita gente, não tem? Muita gente, glória a Deus. Amigos, entenda. Assim que terminar esse culto aqui, eu preciso que você se junte com sua equipe e registre o momento que você está aqui, porque vai estar sendo pontuado esse momento também. E também amanhã, a partir das 9 horas, teremos o nosso culto, onde você também vai estar sendo avaliado, né, diante dos requisitos, e